Olá, voltamos. Tomar aguinha, tomar um cafezinho. Então vamos para a última aula. E agora é hora de dar tchau. Não tinha aquele desenho? É hora de dar tchau? Então, última aula, última parte. E a gente vai ser bem rapidinho nessa, né? Mas que você possa ter assimilado tudo, já nos perdoando e me perdoando, nervosismo, de tudo que você não achou legal aí. Então, vai aprendendo a perdoar também, tá bom? Então, vamos lá. Segunda parte, administração eclesiástica, quarta aula. Coisa linda. Então, eu quero começar falando de um assunto que está na apostila, a unção para liderar. Vamos lá ver na apostila se você tem ela aí, ou então se você quer só agora ouvir. Pode botar em mim. Isso. Só para ouvir. Eu coloquei um Salmo 92, versículo 10. Por que eu botei a unção para liderar? A gente acabou, né? Não pode esquecer que a gente está falando de teologia, que a gente está falando da igreja, que a gente está falando de nós como cristãos, pastores, líderes. Então a gente precisa aprender as duas partes, né? Como organização, como organismo, como empresa, na parte da que a gente trabalha também. Nós somos seres humanos que precisamos trabalhar, produzir. Então, a gente aprende em todas essas áreas. Mas, quando se fala de eclésia, quando se fala da igreja, quando se fala, né, de ensinar, de conduzir, de administrar, a gente precisa da unção. A gente precisa da unção, a gente precisa do óleo, a gente precisa dessa liberação. Então, essa parte da apostila aqui é com muito carinho, que eu queria que você lesse, que você entendesse, que você procurasse na Bíblia, que você anotasse e levasse para a sua vida. É um momento muito bonito, porque né, talvez você esteja esperando só um reconhecimento, né, de uma pessoa que unja você, que reconheça você, mas a gente está falando de algo a mais. Está falando da unção que vem do alto. Porque às vezes você pode ter sido reconhecido por alguém, mas a unção que vem do alto ainda não desceu. Então vamos falar um pouquinho agora disso? Porém, Salmo 92, versículo 10, porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Em outra versão, diz do unicórnio. Né? Então, se a sua Bíblia também está unicórnio, isso quer dizer de poder, como boi selvagem. E derramas sobre mim o óleo fresco. O Senhor quer que líderes sejam vitoriosos e causem impacto no mundo para o reino de Deus. Como você pode ser esse tipo de líder? Então, a gente aprendeu um monte de coisa agora, né, humanamente falando. Você aprendeu que você pode desenvolver suas habilidades, que você pode aprender, que você pode ser melhor, mas a gente está falando agora do reino. Está falando espiritualmente essas coisas, está falando da unção. Como você pode ser esse tipo de líder? O líder que impacta o mundo para o reino de Deus. Um líder por excelência espiritualmente falando. Ter conhecimento de áreas práticas e tarefas gerais de líderes ajudará a tornar-se um líder vitorioso. Foi isso que a gente aprendeu até agora. Todo esse material que você está tendo, desenvolvendo, estudando, os exercícios. Há qualificações bíblicas para líderes que também são necessárias. Os dons espirituais, habilidades, educação e experiência também são importantes. Porém, a coisa mais importante para os líderes será a unção do Espírito Santo. Sem a unção de Deus, você não pode liderar, organizar, mobilizar ou evangelizar eficazmente. Então, essa é a diferença. Então, quando se fala de ungir, significa dedicar ou consagrar alguém ou algo, lhe aplicando azeite.
É isso a gente aprende. O azeite, por quê? Porque esse azeite é o símbolo do Espírito Santo. Esse azeite é símbolo do Espírito Santo. E o nome, o título Cristo, né? O nome Cristo no grego significa o ungido, né? Cristo não é um sobrenome de Jesus, é o título. Jesus o ungido, ou seja, Jesus o Cristo. Jesus introduziu seu ministério terreno proclamando: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Jesus deixou claro que era pela unção do Espírito Santo que ele era capaz dessas coisas. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação. Então, ó, ele deixou claro que pela unção do Espírito Santo era que ele era capaz de fazer essas coisas. Se foi necessário a Jesus ser ungido para ministrar, então também é necessário para nós. Também é necessário. Então, há três unções diferentes mencionadas no Antigo Testamento. Então, vamos falar um pouquinho lá do Antigo. Elas são exemplos naturais, então veja bem, exemplos naturais, por isso você vai precisar ler a Bíblia, você vai precisar anotar, para que entenda perfeitamente o que eu quero expressar aqui, né? Diferente se a gente estivesse em sala de aula e você estivesse aqui interagindo, fazendo as perguntas, a gente lendo junto a Bíblia, tendo mais tempo, mas não temos, então é preciso que você se dedique um pouco mais a isso, ok? Há três unções diferentes mencionadas no Antigo Testamento. Elas são exemplos naturais, você vai ver isso, exemplos naturais ou tipos de experiência espirituais que Deus quer que os líderes tenham. Então, ó, presta atenção no que eu estou dizendo aí. Elas são exemplos naturais, então é um exemplo que a gente vai falar. É um exemplo e tipo de experiências que Deus quer que todo líder tenha. Que tipo é esse? Que exemplos são esses, professora? Então você vai entender. A primeira unção, né? Você pode dizer assim, então eu tenho que adquirir essa unção. Você vai entender esse exemplo. É isso que eu estou falando. A unção do leproso, que quer dizer uma unção de relacionamento. Gente, presta atenção no que a gente está vivendo agora. Não está sendo meio estranho isso tudo? Meio esquisito. A gente que antes agarrava, que estava junto, que estava perto, agora não está. Né? Todo mundo como se não pode encostar. Você não me toca. Você não me toca, você não fala comigo, chega para lá. Né? Como se a gente estivesse literalmente transmitindo uma doença. Mas e aí? Às vezes a gente nem tem nada. Né? Eu passo lá nos meus pais, fico no portão para ver os meus pais toda semana, mas não entro, não abraço, não beijo. Que saudade disso. Mas preste atenção, antigamente, como era tratado um leproso. Então, a unção do leproso, ela fala de relacionamento. Você talvez nunca tenha dado valor a um relacionamento como está dando agora. Né? A lepra era uma enfermidade mortal que consumia a carne da sua vítima. Ela era uma enfermidade mortal. Não tinha cura. Ela comia. Ela tirava pedaços da sua vítima. Ela era cruel. A lepra era uma enfermidade cruel e super contagiosa. Ó, os dedos dos pés, os dedos das mãos e as outras partes do corpo apodreciam e caíam.
Por isso eles andavam muito enfaixados, porque caía os pedaços do corpo, caía o nariz, caía a orelha, caía os dedos, caía, se batesse então caía, porque estava podre. E pode imaginar o cheiro, gente, disso? Pode imaginar o cheiro? Então, no tempo do Antigo Testamento, uma pessoa que tinha lepra era chamada de leproso. O leproso era proibido de viver em sua comunidade porque a enfermidade era contagiosa. Para impedir que os outros entrassem em contato com o leproso, ele tinha que gritar impuro onde ele fosse. Onde quer que ele estivesse ou ele chegasse, ele tinha que gritar impuro. Todo mundo saía de perto, porque ele precisava de alguma forma comprar ou ir ou se locomover, e ele não podia encostar ou estar perto de ninguém. A lepra comeria lentamente o seu corpo físico e ele morreria de uma maneira muito dolorosa. Essa era a lepra. E aí, pastora, professora, por que tem a ver com relacionamento? Você vai entender isso. Na Bíblia, Deus usa exemplos naturais para ilustrar as verdades espirituais. A lepra é usada como exemplo do pecado na Bíblia. Assim como a lepra destrói o corpo físico, o pecado destruirá o seu ministério. Então, olha, a associação do corpo físico, que a lepra acabava com o corpo físico, a lepra acaba com o seu ministério. O pecado acaba com o seu ministério. E nós estamos falando, e quando eu falo isso, eu não falo do pecado que é visível apenas, ou que você fala, não, eu não vivo em pecado. O que você entende como pecado? Né? Às vezes você, não, eu não vivo em pecado, e vive. Então, aos poucos, o pecado destrói você. Destrói o seu ministério. Destrói o seu relacionamento. Para entender isso perfeitamente, na lei do Antigo Testamento, Deus deu instruções específicas para a limpeza de uma pessoa com lepra. Então, você vai precisar ler Levítico 14 todo. Aí você fala, mas peraí, a gente não vive mais nisso, não tem mais lepra. Não, eu preciso que você entenda esse exemplo, para que Deus ministre e fale ao seu coração como líder, como pastor que você é, como esposa de pastora, como futuro pastor, como futura líder da sua igreja, do lugar onde você está, que você leia Levítico 14, igual está aí, que fala sobre isso, fala sobre como uma pessoa ficaria limpa. Quando ela ficaria limpa. Por quê? Porque era possível, ainda é o dia de hoje, os milagres acontecerem e a pessoa ficar curada por um milagre. Era limpeza, havia isso, precisava ser provado, comprovado. Então, cada uma das ilustrações que você lê em Levítico 14, cada uma delas que está ali, simboliza a limpeza que você deve experimentar espiritualmente. Por isso que ao ler, você precisa pedir o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Eu me exponho ao Senhor, me exponho a Ti nesse momento, como líder, como mãe, como esposa, como marido, como filho, enfim, eu me exponho e eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me mostre essa lepra, para eu ficar curado, para eu ficar livre dela, no nome de Jesus, amém? Então, eu não vou ler o Levítico 14 todo, é grande, né? Mas eu quero que você leia depois aí na sua casa, que você marque, que você entenda esse exemplo, né? Trazer esse exemplo como uma experiência para você. Então, olha, no texto você vai ver que um pássaro que leva a culpa do pecado. Isso é simbólico do derramamento do sangue de Cristo para tirar os nossos pecados.
Então, isso você vai fazendo todas essas associações e esse entendimento. O pássaro era que levava a culpa. Naquele tempo era assim. Né? Isso é simbólico de quê? Do que Jesus ia fazer, do que Cristo fez. Né? Cristo precisou levar a culpa para tirar o nosso pecado. Depois, o arrependimento e a confissão. Isso é o que você deve fazer para ser limpo do seu pecado. Então, você não precisa levar mais pássaro, nem mais nada. Onde que se limpa agora? Como se limpa agora? Com arrependimento e com confissão. Então, não preciso mais de sacrifícios, nem de animais, e nem de procurar o próprio sacerdote para dizer, olha, eu errei, eu pequei. Não, eu preciso me arrepender e eu preciso confessar. Então, ao invés do pássaro, hoje é o meu arrependimento e a minha confissão. A água corrente é simbólico de quê? Do batismo nas águas. Então, leia Levítico 14, para você depois entender tudo isso, anote, faça as suas anotações na apostila, né? Ela serve realmente para isso. Se você não conseguiu imprimir, depois, com o tempo, você imprime, né? Mas leia, abra aí o seu Word e leia para que você entenda tudo isso. A unção de azeite, isso é simbólico da obra do Espírito Santo em sua vida. Note que o azeite seria colocado na orelha, no dedo polegar e no dedo do pé. E no dedão do pé. Aplicando isso à liderança, nós devemos experimentar uma unção espiritual similar que unge o ouvido para ouvir a voz de Deus. Olha, não é tremendo? O dedão da mão para poder servir a Deus e o dedão do pé para poder caminhar na relação e direção apropriada com Deus. Isso é muito tremendo. Um dia Deus me usou também para orar por uma pessoa e imediatamente essa passagem me veio ao coração de uma maneira tão forte e eu passei mão no óleo e ungi essa pessoa dessa forma, dessas 3 formas. E depois ela disse, né, da dificuldade de entender, da dificuldade de fazer e se manter no caminho. Olha que tremendo, como Deus é lindo, né? Como o Espírito Santo age, como Ele faz. Então, o ouvido, né? Essa unção era, como obra do Espírito Santo, era na orelha, no dedão da mão, no polegar e no dedão do pé. Para isso, na orelha ou no ouvido, para podermos ouvir a voz de Deus. Será que os nossos ouvidos estão ungidos para ouvir a voz de Deus? Que voz temos ouvido? Será que minha mão está ungida para eu poder servir a Deus? Será que eu estou servindo com vontade, com disposição, com mãos limpas, mãos santas? E os meus pés, será que eu estou caminhando na direção em relação ao que Deus tem para mim? Ao que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, para a sua igreja, para o seu chamado? Será? Então, a unção mais importante para os líderes é essa unção do leproso. Por quê? Não estou falando com isso que tem que ser leproso, tem que ser leprosa, né, para que você entenda. Porque ela é simbólica desse relacionamento pessoal. Então, se a gente fala de liderança, que a parte mais importante dela é a influência, como ter influência, ou se não me relaciono bem, se não tenho um relacionamento bom, se eu não me relaciono com as pessoas. Então, ela é simbólica disso, da relação pessoal. Só a própria relação com Deus deve ser correta se você deseja liderar os outros. Então, se você precisa olhar para dentro de você e ver, minha relação com Deus está correta, está limpa, está certa, está sadia, saudável. Porque eu preciso me relacionar.
horizontalmente também se a minha relação vertical está correta, está limpa, está feita, está fazendo, né? Por quê? Porque se houver algum atrito no meu relacionamento vertical, meu querido, vai haver atrito no meu relacionamento horizontal. Você pode ter certeza disso. Então, o relacionamento horizontal é visível. Você vê o seu relacionamento pessoal e aqui. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas, né? Você deve ser renascido. Você deve poder ouvir a voz de Deus, servi-lo e caminhar na direção apropriada a Ele. Por isso precisamos dessa unção. Aleluia por isso. Então essa é a unção do leproso, a unção de relacionamento. Por favor, leia Levítico 14 para você entender, ok? E a outra unção, a unção do sacerdote, que quer dizer santidade, está relacionado com a santidade. Os líderes também devem experimentar a unção sacerdotal. Isso a gente encontra em Êxodo 29 e Êxodo 30. E depois em Levítico 8. Então anote isso. Pare um tempinho aí na sua quarentena aí, no seu tempo de estudo, pare um tempinho, marque isso. Entenda que você vai crescer como líder, como pastor, como pastora na sua igreja, ou aonde você está. Ou então, se você ainda não estiver nesse topo, mas você já aprendeu que não precisa estar no topo, né? Já ouviu isso? Assimile isso para que isso brote no seu coração e que Deus haja e faça através da sua vida. A unção sacerdotal era uma unção para a santidade, para ser consagrado a Deus, para seu serviço, por viver e conduzir-se devidamente. Então, se você encontrou um errinho aí na apostila, né, me perdoe, acho que o Deus está com D minúsculo, por favor, né? Não, foi um erro, lógico. Então, para ser consagrado a Deus e para o seu serviço, por viver e conduzir-se devidamente, ele precisava dessa unção de sacerdote. Então, nos tempos do Antigo Testamento, havia muitas coisas que um sacerdote não podia fazer devido à função, devido à santidade dele, devido ao seu ofício, devido ao que ele era separado para fazer, ele não podia fazer muita coisa. Devido à sua unção especial para liderar, algumas coisas manchariam a um sacerdote que não poderia manchar a outros membros da congregação de Israel. Olha, a gente tem que entender isso ainda hoje. Por você estar na sua posição, por você ser sacerdote, por você estar separado, ainda há muita coisa que você não deve fazer. E Paulo te ensina isso. Eu posso muitas das coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Por quê? Porque eu estou numa posição onde muitas pessoas estão me vendo. Então, como líder, você deve experimentar a unção sacerdotal de santidade e deve consagrar-se para o serviço de Deus. Você deve viver em harmonia com a palavra de Deus. Pode haver coisas que você não deve fazê-lo devido a essa santidade do seu ofício. Você sabia disso? Tem coisas que não te convém fazer. Por quê? Porque tem pessoas vendo. Porque eu posso manchar o nome, eu posso dar mau exemplo. É onde a gente fala, né? Eu preciso ser quem eu sou em casa, quem eu sou na igreja, quem eu sou no trabalho, se eu tenho um linguajar na igreja, se eu tenho outro linguajar em casa, eu não estou experimentando isso. Se os meus filhos me veem em casa, tem até um hino, uma coisinha, né, que saiu antigamente, né, e falava assim, não, pastora, sei lá, na igreja meu pai é santo, em casa minha mãe, né, na igreja minha mãe é santa, em casa é uma tristeza só, um desespero. A gente não pode morar na igreja, porque na igreja meu pai é bonzinho, que na igreja minha mãe é boazinha. Gente, pelo amor de Deus. E no mercado? Como você é quando alguém te pisa no pé, quando alguém pega um negócio que não é seu? E quando alguém te afronta? E quando alguém não concorda com você? Como que você é? Você se lembra que é sacerdote? Você se lembra que tem essa unção de santidade sobre a sua vida?
Como é que você compactua com coisas erradas, ilícitas? Como é o seu linguajar? Como é as suas falas? Você é uma pessoa pacificadora? Você é uma pessoa que joga água no incêndio ou que leva lenha para ver mais ainda pegando fogo? Quando acontece algo que saiu do seu controle, como que você age? Por isso você precisa da unção. É muito difícil. Buscar, respirar e falar assim, eu não vou agir pelo que eu estou sentindo, mas como eu deveria fazer. Isso não é fácil. Pode haver coisas que você não deve fazê-lo, devido à sua santidade, devido à responsabilidade do ofício que você está ocupando, devido à unção especial que está sobre você para liderar. Há coisas que o mancharão, mas não mancharão outras pessoas. A gente tem que entender isso. Tem coisas que eu não vou poder fazer, mesmo querendo fazer, mesmo gostando de fazer. Não me convém fazer. A gente tem que aceitar, buscar do Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me controla. Senhor, me governa. Me unja. A outra unção do líder é a unção, para líder, a unção do líder. Isso quer dizer uma posição e poder. A unção de posição e a posição de poder. Olha, então eu preciso da unção de leproso, que me fala de relacionamento com as pessoas. A unção do sacerdote, que me fala da minha santidade. E agora a unção do líder, que fala de posição e de poder. O terceiro tipo de unção no Antigo Testamento é a unção do líder. Era uma unção para aqueles que guiariam o povo de Deus, como líderes, como reis, profetas e etc. A unção do líder era que estabelecia um líder de Deus, dando posição e poder para cumprir essa posição. Por exemplo, a unção de Saul era a posição de líder sobre o povo de Deus. Em 1 Samuel 10:1 a gente vê: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então, essa unção era a unção de príncipe, a unção de líder, de cabeça daquele povo. Aí a unção de Davi está registrada em 1 Samuel 16. Essa passagem, ela deixa clara que o poder do Senhor veio sobre Davi devido à unção. Igual aquilo que a gente leu sobre Jesus. Olha, 1 Samuel 16. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha, foi depois da unção. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então a unção do líder era para liberar a posição, poder e autoridade do ofício. Com essa unção, o Espírito de Deus vinha sobre uma pessoa para que ela pudesse liderar o povo apropriadamente. Então, a promessa do Novo Testamento sobre esta unção de poder se encontra em Atos 1. Então, olha, o que aconteceu lá no Antigo, essa unção é a promessa de Atos 1 para a gente. Mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O cumprimento dessas promessas está registrado em Atos 2. Pare um pouquinho nesse momento ou nessa semana, por favor, e leia tudo que está marcado aqui na apostila, faça as suas anotações e antes de você iniciar outra matéria, tenha isso assimilado dentro de você. Você vai ver o quanto isso vai fazer diferença e mudança na sua liderança, na sua administração. Então, se você ainda não é, o quanto isso vai preparar a sua vida, faça isso no nome de Jesus. Então,
cumprimento daquilo que nos foi prometido em Atos 1 está em Atos 2. O batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo no Novo Testamento é o cumprimento da unção do líder. Então, deixa eu te falar, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, a unção de líder está sobre você. Aleluia! Você pode dar um aleluia aí na sua casa? Glória a Deus! Para terminar, lembramos que na liderança, o companheirismo é o princípio de Deus. Por que é tão importante a unção do leproso de relacionamento? Porque o companheirismo, gente, é um princípio de Deus. Deus não criou o homem para ser só. E Deus não criou o líder para ser só. A gente aprende que a posição de liderança é uma posição solitária. O topo é uma posição muito solitária. Porque nem todos estão no topo. Mas isso não significa que eu tenho que viver sozinha. Não significa que eu tenho que viver sozinha. Então, porque, olha, quando dois estão juntos, Jesus está no meio deles. Os apóstolos, Jesus enviou de 2 em 2. Estou escutando um barulho estranho. No caminho de Emaús, Jesus encontrou 2. Iam de 2 em 2, gente. Em Atos, a obra missionária separa Paulo e Barnabé. Depois vemos Barnabé e Marcos, Paulo e Silas. Paulo não ousou pregar em Atenas por não ter chegado o seu companheiro, porque precisamos um dos outros. Se você é uma pessoa solitária, ou se você é uma pessoa que está fazendo inimizades, por favor, use esse tempo, deixa o Espírito Santo tratar do seu interior, tratar do seu coração. O Senhor não te quer só, o Senhor não nos quer só, Ele não nos fez para estarmos só, não precisamos estar só. Amém? Então eu encerro essa parte da apostila, né? Dizendo, se você se tornar, eu li isso na primeira aula também, se você se tornar o líder que deve ser interiormente, conseguirá tornar-se o líder que deseja ser, que deseja externamente. Primeiro começa do interior, do seu interior. Né? Eu espero ter contribuído com você para isso. E aí na apostila também tem uma parte de gestão. A gente não vai falar muito dela, né, na aula, mas era um complemento para você entender e talvez possa utilizar no seu trabalho, na sua empresa ou na sua vida. Gente, isso faz parte da minha vida. Eu não seria uma pessoa boa se eu não tivesse essas coisas comuns na minha vida. Então, vamos voltar aqui ao slide? A gente já está terminando também essa segunda parte. E aí eu botei uma pergunta aí para você. Quem será? Olha, eu quero que você pense um pouquinho aí comigo, eu lendo essas frases aí, e você vai pensando, quem será esse tipo de pessoa ou coisa que você vai ler agora? Ó, não fogem do trabalho. Será que eu sou uma pessoa que eu fujo do trabalho? Quem não foge, né? Quem já não fugiu? Quem será que não foge do trabalho? Quem será que trabalham com um propósito? Quem será que são tão organizadas? Quem será que tem iniciativas? Que adquirem recursos? Que não desperdiçam nada? Que trabalham em equipe? Que beleza, hein? Que administram o tempo com inteligência. Olha, gente, administrar o tempo já é difícil. Que dirá com inteligência? Quem será? Concluem suas atividades em vez de adiá-las. Desfrutam do descanso e dos resultados do seu trabalho. Talvez você faça tudo isso aí de cima, mas não consegue desfrutar do descanso e dos resultados do seu trabalho. Quem será essa pessoa? Volta aqui para mim agora. Quem será essas coisas, né? Quem será? De quem será que estamos falando? Das formigas. Você pensou nelas ou não? Talvez você vai querer voltar ao slide. Espera aí. O que as formigas são? Olha, em Provérbios
de 6 a 9, diz assim: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Olha isso. Se você refletir nos caminhos dela, você vai ser sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Eita, gente, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quem tiver a disposição de olhar para a vida desses insetos, essenciais à boa saúde do nosso planeta, poderá adquirir conhecimento suficiente para se tornar aquilo que os dicionários apontam como um dos significados no sentido figurado de formiga, ou seja, pessoa econômica ou trabalhadora diligente. Gente, eu não podia estar falando nada mais daquele livro que isso não está recomendado para você para fazer nenhum tipo de trabalho. É só eu vou falar porque eu usei isso na apostila, muitas coisas também daqui. Formigas, lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra. Vale a pena você ler, vale a pena você conhecer o que está escrito aqui para aprender muito sobre elas. E aí cada capítulo dele fala dessas partes que a gente falou, né? As formigas não fogem do trabalho. Elas não fogem do trabalho. Você não vê uma formiga parada. Você não vê uma formiga descansando. Você não vê. Qual de nós nunca teve a atenção despertada em algum momento por esses pequeninos insetos? Eu já tive. Vou contar aqui uma coisa para vocês. Eu caí já dentro de um formigueiro muito grande. Sabe por quê? Porque eu queria saber o que tinha dentro da casa formiga. E a minha mãe sempre falava para mim, que agora você vai rir daí, eu vou fazer você rir um pouquinho. E a minha mãe sempre falava para mim, não mexe na formiga, ela vai te morder. Mas eu queria encontrar o carrinho dela, a panelinha dela. Eu queria encontrar a boneca da formiga, eu queria encontrar essas coisas. E um belo dia, eu caí num formigueiro muito grande, porque eu cavei ele. E todas as formigas vieram para cima de mim. Eu tinha 7 anos. E eu gritei muito, muito, muito. Minha mãe tirando a minha roupa e eu querendo coçar tudo. E uma outra pessoa vindo com álcool tacando em mim. E foi um desespero muito grande aquilo. E nunca mais eu quis mexer em casa de formiga. Né? Essa é uma experiência que e eu gritei muito, mas eu tive que tomar remédio porque eu fiquei muito inchada, com muitos calombos, né? Eu gritava muito, muito, minha mãe e cada um segurando uma mão, e eu esperneando pelada, cheia de álcool, tacando álcool, né? E eu desesperada. Então, quem nunca ficou curioso para ver aonde uma trilha vai dar, para ver aonde elas iam, né? Quem nunca ficou curioso dela carregando aquela folha imensa em cima da cabeça? Tudo isso, ela não foge do trabalho. E outra coisa, elas trabalham com propósito. Elas trabalham com propósito. Elas trabalham com propósito, elas veem que está acontecendo algo, elas trabalham no momento certo, elas trabalham na época certa, elas carregam na época certa, elas armazenam na época certa, elas descansam depois disso. Você não vê, tem época que você não vê a formiga. Quando será? Elas têm um propósito. Então o ponto é esse, trabalho envolve propósito, você sabia? Trabalho envolve propósito. Sem isso, ficamos à deriva dos acontecimentos da intempéries da vida.
A falta de finalidade definida dificulta ou até mesmo impossibilita a tomada de decisões sérias. Então, a minha pergunta para você é: qual é o propósito do seu trabalho? Gente, isso é muito tremendo. Eu aprendi demais com esse livro, aprendi demais com essas formigas. Formigas são organizadas. Você é uma pessoa organizada? A gente falou também na primeira aula. Falei, como está o seu guarda-roupa? Assim está a sua vida. Como está o seu guarda-roupa? Isso é só um exemplo, não é só o seu guarda-roupa. Como estão as coisas internas? Como você vê por dentro? Como que está? Está a sua vida. Então, se você não é uma pessoa organizada, nada seu vai ter começo, meio e fim. Não vai ter. Você não vai conseguir. Se você não organiza os seus horários, se você não organiza as suas coisas de casa, se você não organiza, como vai organizar as coisas da igreja? Como vai fazer as coisas direitas, minuciosas? Como vai fazer isso? Formigas são eficientes, formigas são produtivas e formigas são competentes, porque formigas são organizadas. Que tremendo. Já estou terminando, só pincelando isso para você aprender, né? Sua vida nunca é maior do que a sua visão. Você é do tamanho daquilo que visualiza para si. Se você deseja definir objetivos, tenha sonhos, ambições saudáveis. Coisa linda. Coisa linda, gente. Tem um exemplo aqui muito legal, olha. Um exemplo. A ideia geral é: preciso tratar melhor minha equipe. A minha meta específica: vou homenagear alguém toda segunda-feira na reunião da equipe. Olha isso. A minha ideia geral é: gostaria de aprender um idioma. A minha meta específica: vou estudar inglês 1 hora por dia durante esse ano. A minha ideia geral: preciso melhorar minha liderança. Você sabe o que precisa, você sabe o que... E aí, qual que é a meta? Vou ler um bom livro sobre liderança todos os meses. Vou aprender, vou anotar, vou colocar em prática. Né? Coisa linda. Formigas têm iniciativa. É a iniciativa. A formiga tem uma iniciativa para o trabalho. E ao contrário, sabe o que? Elas não têm chefe, não têm cartão de ponto, não têm horário, não têm salário, não têm, gente. Elas têm iniciativa ainda assim. Cumprir tarefas é simplesmente parte natural da vida da formiga. Você é do tipo de pessoa que só cumpre tarefa se você tiver uma recompensa? Formigas têm iniciativa. Formigas também adquirem recursos. A gente falou, né? Recursos não é só dinheiro. Recursos. Formigas adquirem recursos. Formigas pegam o que precisam. Elas são como pastores, cuidam de uma pequena miríade de insetos, geralmente pulgões. Elas não devoram os pulgões, mas alimentam-se de uma substância que eles produzem. Gente, isso é muito tremendo. Na verdade, trabalhamos para obter muito mais do que o simples sustento físico. Qual de nós não sonha em obter mais recurso para uma vida melhor? Formigas adquirem recursos. Você já experimentou pedir a Deus recursos, ao invés de se preocupar só com dinheiro? Você conhece a teologia da prosperidade, né? Muita gente é contra isso de falar. Mas você sabe que existe a teologia da pobreza? Sabe qual é a teologia da pobreza? Falta de recurso tem a ver com espiritualidade elevada. Nada a ver, gente. Sabe qual é o materialismo também? Dinheiro traz felicidade. A teologia da prosperidade? Dinheiro como sinal de bênção de Deus. Não. Bênção de Deus é a prosperidade. É a sabedoria para adquirir recursos. Formigas não desperdiçam nada. Eu nem quero entrar nesse assunto melhor, porque você é uma pessoa que desperdiça? Que não valoriza? Compra mais do que deve? Joga fora? Cozinha uma panela de arroz para jogar fora porque não come no dia seguinte? Né? Seja honesto com tudo que você fizer.
Nossa, gente, esse livro é muito maravilhoso. Estou terminando. Formigas trabalham em equipe. Talvez essa seja a coisa mais difícil para a gente. Trabalhar em equipe, entender as diferenças, entender as discordâncias, porque nós discordamos um dos outros, discordamos, mas precisamos entender todas essas coisas. Trabalho de equipe é um trabalho de verdade. O trabalho em equipe é a verdade. O trabalho de equipe, ele acaba com a inveja, ele te ensina a lidar com as diferenças. Um trabalho em equipe te traz foco, te ajuda no foco. Outra, formigas administram o tempo com inteligência. Então, não é só administrar o tempo, mas é administrar o tempo com inteligência. A nona coisa que as formigas fazem. Formigas concluem as suas atividades ao invés de adiá-la. Ih, você é uma pessoa que procrastina? Que empurra com a barriga? Que dá um monte de volta? Que a sua liderança pede as coisas, mas você está empurrando e você está... Não deu tempo, não deu tempo. Formiga tem uma arte de manter o foco. O foco é o fator mais importante para se atingir uma meta. Anote isso. O foco é o fator mais importante para se atingir uma meta. Crie uma rotina. Eu sei que às vezes você não é uma pessoa de rotina. E não tem problema nisso, mas crie para você atingir a sua meta. E por último, talvez o mais difícil, formigas desfrutam do descanso e dos recursos do seu trabalho. Você é aquela pessoa que trabalha sem parar, sem parar, sem parar e acha que não precisa descansar, que é um super-homem? Não faça isso. Desfruta. Desfrute. Descanse. Descanse. E aí sim, olha... A Bíblia afirma que Deus é cheio de misericórdia, o que deve nos inspirar a seguir o seu exemplo. Seja misericordioso com seu liderado. Entenda também o tempo em que ele precisa descansar. Entenda o tempo em que ele não está pronto para produzir ainda. Aconteceu algo, aconteceu alguma coisa. Entenda os tempos das pessoas. Seja compassivo, seja uma pessoa empática, seja uma pessoa que se importa. Abençoe outras pessoas com o seu trabalho. Então, aí sim, eu quero deixar para você a bibliografia. Último slide. Rai. Só para você tirar uma foto ou você anotar aí. A gente usou esses 3 livros, né? A Administração Eclesiástica, de Nemuel Klesley. As 21 indispensáveis qualidades de um líder, de John Maxwell. E esse que eu li na primeira parte dessa aula, é o Líder 360 Graus, que também é de John Maxwell, tá? E esse agora das formigas, né? Formigas, lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra. Então tá aí a bibliografia. Então eu quero me despedir de você. Eu quero te agradecer a sua paciência, agradecer o seu empenho. Vou esperar o último exercício, tá? Qualquer dúvida, vocês me contactem, faça um sinalzinho lá, assim que der a gente está respondendo. Quero incentivar você a continuar, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Espero ter outras oportunidades de a gente se conhecer pessoalmente, de estar numa aula presencial para tirarmos as dúvidas, para compartilharmos experiências. Isso é apenas o início da sua jornada. Talvez não tenha sido do jeito que você planejou. E eu vou te garantir, não foi do jeito que nós planejamos. Mas isso é o que nós temos de melhor para te oferecer. Estamos nos esforçando para isso. Mais uma vez, eu quero me compadecer com você. Se você perdeu um ente querido, se você perdeu um familiar, ou se você perdeu um amigo, um conhecido, eu quero me compadecer com você. E eu quero celebrar com você as suas conquistas, as suas vitórias e incentivar você a sempre olhar para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Creia que isso vai passar.
Creia que isso está passando e creia que o Senhor não perdeu o controle de nada, nem na minha, nem na sua vida. Que dirá desse mundo? Amém? Então, eu quero abençoar a sua vida, liberar você para aprender, para conquistar, para que você seja melhor do que foi ontem, para que você seja menos do que você será amanhã e que você tenha sempre em mente isso. Eu preciso crescer interiormente, eu preciso crescer e preciso me analisar interiormente para ser o líder que o Senhor quer e o líder que o meu povo precisa exteriormente. Amém? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.